claque. Vamos lá, galera. Então, agora que a gente já definiu a diferença de antítese para paradoxo, vamos só dar uma olhada aqui no nosso material, ó. Olha o exemplozinho aqui para antítese. Subiu aos céus, desceu aos infernos. Tem antítese em subiu e desceu, e em céus e infernos. E no exemplo do paradoxo, veja o que a gente tem. Esta claridade obscura que cai sobre a paisagem. Como é que pode ser uma claridade obscura? E depois a voz do silêncio. Como é que pode ter voz se está em silêncio? Agora aqui, ó. Eufemismo. Figura que vira e mexe, cai em prova e muito utilizada no nosso contexto social. Ela é a atenuação de um pensamento desagradável. Se você não entendeu muito bem o que é atenuação, é a amenização, suavização, abrandamento. Então o camarada vai dar uma, né, não vai pegar pesado, ele vai pegar um pouco mais leve. Por exemplo, ao invés de chamar uma pessoa de gorda, você vai chamar ela de fofinha. Ao invés de dizer que uma pessoa é mentirosa, você vai dizer que ela faltou com a verdade. Ao invés de dizer que uma pessoa morreu, você vai dizer que ela foi desta para uma melhor. Então veja aqui os exemplos. Judas pensou em pôr termo à vida, arrependido do que fizera. Pôr termo à vida é se matar. Ele pensou em cometer suicídio. Depois, o aluno não era muito inteligente. Ai, que maldade. Está querendo dizer que o aluno era burro. Agora, existe um negócio chamado disfemismo, que nunca caiu em prova de concurso público, mas que existe. Porque, na verdade, nós temos cerca de 300 figuras de linguagem, mas em provas de concursos públicos, no máximo, caem 8 ou 10. Tanto que as de pensamento e as de palavras são, assim, as que basicamente caem nas provas. O disfemismo é ao contrário. Ao invés de amenizar, vai escrachar. Então, por exemplo, o camarada morreu. Ao invés de eu falar, por exemplo, que ele foi desta para uma melhor, que seria um eufemismo, eu vou dizer que ele foi para os quintos dos infernos. Caraca, isso não tem como ser eufemismo, porque agora eu coloquei uma muito pior. Então, isso é um disfemismo, tá? Mas isso aí, graças a Deus, não cai em prova, não. Agora aqui, ó. Gradação. Essa é bem tranquila. Figura que corresponde a uma sequência de palavras de força crescente ou decrescente. Vai, corre, voa e nos vingue. Aqui cresceu. Agora depois, era somente um sopro, uma sombra, um nada. Aqui foi perdendo força, mas também é o que? Gradação. Hipérbole. Vamos marcar um asterisco, porque cai bastante em prova. Figura caracterizada por um exagero favorável ou desfavorável que destaca uma ideia, muito comum na linguagem publicitária e na linguagem corrente, onde algumas hipérboles são bastante frequentes, como morrer de rir, molhado até os ossos. Veja aqui esse exemplo. Os rios foram formados do sangue dos heróis mortos na batalha. Então, sempre a hipérbole vai ser definida pelo exagero. Eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa, para ver se de fato é exagero ou não. Então imagina só, o pai do João, meu amigo, tem uma fazendinha. E aí lá na fazendinha dele tem 6 bois. Aí eu digo que o pai do João é muito rico, que ele tem uma fazenda com 1 milhão de cabeças de gado. Isso é um exagero, caramba. Ele tem 6 bois. Eu estou dizendo que o cara tem 1 milhão de bois. Isso é exagero. Isso é hipérbole. Agora, e se realmente o pai do João tem 1 milhão de cabeças de gado? Se ele realmente é rico pra caramba, tem um monte de boi. Aí eu falo assim, rapaz, o pai do João tem 1 milhão de cabeças de gado. Eu não estou exagerando, eu estou falando algo que é concreto. Então, eu não estou utilizando a figura de linguagem hipérbole. Eu sequer estou utilizando uma figura de linguagem. Eu estou utilizando uma linguagem denotativa. Então, às vezes, o avaliador pode criar ali uma estratégia para te ludibriar com a ideia da hipérbole e, às vezes, não é uma hipérbole. Então, você tem que ficar ligado nisso, tá? Agora aqui, ó. Prosopopeia ou personificação.
figura caracterizada pela atribuição de uma propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto inanimado. Na verdade, aqui é atribuir vida a elementos que não têm vida. Então vamos lá. A nuvem chorava naquela noite. Quem é que chora? Você, eu, não a nuvem. Então isso é uma prosopopeia ou personificação. Geralmente nas provas aparece a palavra prosopopeia, porque o cara confunde com a onomatopeia, por exemplo. Se o avaliador colocar personificação, ele não derruba ninguém, então por isso que ele gosta de colocar prosopopeia. Depois, a chuva lamentava a morte do artista. Quem lamenta alguma coisa sou eu ou você. A chuva não lamenta nada, então isso é uma prosopopeia. Continuando aqui. Perífrase. Figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ser dito em uma só. A sétima arte, o cinema. O quarto poder, a imprensa. Outras expressões mais conhecidas, a rainha dos baixinhos, a Xuxa. O rei do futebol, o Pelé. Aí, continuando aqui, ironia. Esta figura consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu sentido habitual. Na verdade, a ironia, ela funciona da seguinte forma. Eu vou dizer uma parada, quando na verdade eu queria dizer uma outra coisa. Então, olha aqui os exemplos. Esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O moleque acabou de arranhar meu carro. Eu quero dizer que ele é uma peste. Não que ele é muito bem educado. Então, pô, esse menino é bem educado, hein? Né? Tá ali o pai dele, pega... Menino, para com isso, né? Você acabou de ver o moleque arranhando o teu carro, o pai dele correu para evitar que ele arranhasse mais. E aí você fala, nossa, seu filho é um anjo, hein? Que menino educado. Olha que ironia. Isso é ironia. Estou dizendo uma coisa, mas na verdade aqui, ó, eu estou pensando outra. E a ironia nem sempre é percebida, né? Agora, se o cara é sagaz, ele percebe a ironia. Olha aqui um outro exemplo. O lutador de sumô geralmente é bem magrinho. O lutador de sumô é enorme. E existem várias situações para ironia. Por exemplo, eu marco meio-dia. Combino contigo, meio-dia para a gente almoçar. E aí você chega 2 horas da tarde. Pô, mas eu marquei meio-dia. Meio-dia. Eu tenho o hábito de comer meio-dia. Eu nem tenho, mas eu estou dizendo aqui, ó, eu tenho o hábito de comer meio-dia. E aí você chega 2 horas da tarde. Eu falo assim, que isso, hein? Pontual, hein? Estou sendo irônico. Marquei meio-dia, você chegou 2 horas da tarde, 2 horas depois. Pô, hein? Pontual, hein? Agora, estou numa sala de aula. Aí eu, sei lá, peço para o aluno fazer, né, um trabalho de casa. Ó, amanhã quero um trabalho, tal, tal, tal. Aí chega no dia seguinte, peço para abrir o caderno, não tem nada. Aí, primeira reação que eu tenho. Pô, hein? Parabéns, hein? Fez tudo. Não fez nada. Isso é ser irônico. Então, a ironia geralmente é percebida quando a gente tem um contexto e percebe esse contexto. Porque senão o outro, coitado, nem percebe a ironia. Nem percebe. E a ironia, às vezes, traz o riso. A ironia é muito utilizada nos discursos dos humoristas. Se você, por exemplo, voltar mais um pouquinho ao passado, você vai lembrar do Cacete Planeta. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um negócio, por sinal, a minha avó estava no dia comigo vendo, e tinha um John Mirulho, né, que era um personagem, e ele estava procurando um local para atacar. E aí a torre, né, de controle falou assim, precisa de ajuda? Ele, não, 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 eu já vi o alvo. Ele, pá, joga um míssil, porque ele falou assim, eu vi o alvo, era uma cruzinha, né? Ele joga um míssil e acerta a cruz vermelha, na época que teve um bombardeio e acertaram a cruz vermelha. Cara, apesar de ser um humor pesado, ali, caramba, eu me liguei na situação, ri e falei assim, caraca, os malucos são sinistros mesmo.
Minha avó ficou sem entender nada. Por quê? Porque minha avó não sabia o que tinha acontecido lá com a Cruz Vermelha. Então ela pensou assim, que idiotice, né? Então, assim, você só percebe a ironia e entende, às vezes, uma piada se você tem um conhecimento sobre aquela outra situação, sobre o contexto. Senão, fica a ver navios e nem percebe a ideia da ironia. Agora, continuando aqui, ó. Figuras de palavras. Aqui é interessante e a gente já começa com a comparação que se confunde com a metáfora, tá? Vamos lá. Comparação. Essa figura consiste em considerar um conjunto de objetos para procurar suas semelhanças e diferenças. Uma comparação completa compreende 4 elementos: o termo real, o termo figurado, o conector, palavras como, né, expressões como, igual, que nem, assim como, o ponto de comparação. Assim, na frase, Heitor é forte como um touro, Heitor é o termo real, touro é o termo figurado, como é o conector e forte é o ponto de comparação. Aí veja a metáfora. É uma espécie de comparação abreviada, em que o conector não aparece expresso. Aí de vez em quando tem umas bancas que só Jesus, só matando. Aí você passa a vida inteira aprendendo que metáfora não tem um conectivo explícito, e aí o cara vem, cria uma questão e coloca uma metáfora com conectivo explícito, que não é uma metáfora, caramba! É uma comparação, mas eles fazem de vez em quando essas besteiras. Mas pensando num mundo perfeito em que as bancas não erram, a metáfora e a comparação, elas se confundem porque ambas, na verdade, vão trabalhar uma comparação, uma associação entre termos distintos. A diferença é que a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, eu não vou colocar um conectivo explícito, é uma comparação mental. Já a comparação vai utilizar um conectivo explícito. Aqui continuando, veja como seria a metáfora. Heitor é um touro, com os mesmos elementos da comparação. A metáfora aproxima 2 realidades. Trata-se da substituição de um termo normal por um outro pertencente a um campo semântico diferente, mas com semelhanças possíveis. A metáfora pode apresentar elementos implícitos e algumas vezes pode assumir a forma de uma perífrase. A pérola das Antilhas, o Haiti. Esse finalzinho aqui é interessante para a gente salientar que, na verdade, figuras de linguagem podem ser confundidas porque são valores semânticos e eles são fronteiriços. E a metáfora é a mãe da figura de linguagem, né, das figuras de linguagem, e a metonímia, por exemplo, é o pai das figuras de linguagem. Então você vai olhar e vai falar assim, para mim é uma metáfora, mas uma outra pessoa vai falar assim, para mim é uma metonímia, para mim é uma perífrase. E aí, isso é loucura? Não, isso é possível sim. Então um avaliador, para fazer uma questão bem feita, ele tem que fazer uma questão irrefutável. Ele tem que fazer uma questão que notoriamente apresenta aquele sentido daquela figura de linguagem. Então aqui é só metáfora, claramente. Aqui é só hipérbole, claramente. Se ele tentar inventar moda, ele cria uma questão mal formulada. Então, assim, eu sempre espero um bom senso do avaliador. E aí, só para a gente confirmar mais um pouquinho ainda essa noção de metáfora e antítese, aliás, de metáfora e antítese não, metáfora e comparação. Então aqui, ó, metáfora versus comparação. Eu coloco Jorge é um porco. E na outra eu coloco Jorge come como um porco. O que tem na comparação que não tem na metáfora? Ora, o conectivo.
Nos dois casos, eu estou tentando comparar o Jorge ao porco. Mas veja que a metáfora, além de ser uma comparação implícita, abre um leque de opções. Ela é mais rica. Pois quando eu digo Jorge é um porco, existem diversos motivos para Jorge ser um porco. Ou ele é um cara que não gosta de tomar banho, ou ele é um cara que não tem modos à mesa, ou ele é uma pessoa escrota mesmo, sabe, assim, que é um 7-1, rouba os outros, ou então, pior ainda, um estuprador, sei lá, o cara é um assassino. Então, assim, várias coisas para ele ser um porco, e para a gente definir o porquê de ele ser um porco, a gente vai ter que ter um contexto maior. Por exemplo, opa, mas por que ele é um porco? Agora, quando eu digo Jorge come como um porco, o Jorge pode ser cheirosinho que só, o Jorge pode ser uma pessoa muito do bem, porém, à mesa ele não tem modos. Então veja que afunila o sentido. Agora, continuando aqui, ó. Metonímia. Essa aqui, ó, tem uma palavra que a define. É a substituição, tá? Então, ó, metonímia é uma construção na qual se expressa um conceito por meio de um termo que designa um outro conceito que está unido a ele por uma relação necessária. A causa pelo efeito, o continente pelo conteúdo, o signo pela coisa significada, o autor pela obra, o local pelo produto. A metonímia consiste na substituição. Este é o termo, tá? Substituição de um nome de um objeto pelo nome de um outro com o qual está em relação. Tais relações podem ser, veja bem, o todo pela parte. O Brasil participará da Copa do Mundo. A parte pelo todo. Todos procuram um teto onde morar. O efeito pela causa. Respeite ao menos meus cabelos brancos. A causa pelo efeito. Tem uma boa mão para doces. O autor pela obra. Roubaram um Portinari do museu. O lugar pelo produto. Bebeu 2 garrafas de Paraty. O continente pelo conteúdo. Comeu 2 pratos de feijoada. O simbolizado, aliás, o símbolo pelo simbolizado. Inácio sempre foi atraído pela cruz. Então, meus amores, metonímia, vira e mexe cá em prova. E a palavra para metonímia é substituição. O autor pela obra, a parte pelo todo e por aí vai. Exemplos comuns. Adoro ler Machado de Assis. Eu não leio o Machado de Assis em si. Eu leio a obra do Machado de Assis, os livros do Machado de Assis. Então isso é uma metonímia. E aí tem uma questão interessante com a metonímia, que faz parte muito do nosso dia a dia. E às vezes a gente nem consegue perceber a substituição, que é do produto pela marca. Então, por exemplo, quando você fala, pô, eu gosto de mastigar chiclete. Chiclete é a marca. Na verdade, aquilo é uma goma de mastigar. Ah, eu vou fazer minha barba com a Gillette. Não, você vai fazer com a lâmina de barbear. Gillette é a marca. Pô, adoro beber Coca-Cola. Coca-Cola é a marca. Você gosta de beber refrigerante de cola. Olha que louco. Cara, para você ter noção de como é forte essa coisa da propaganda, da marca, no Rio de Janeiro, para quem é mais da minha idade, para quem viveu na década de 80, assim bem, década de 80, 90, o Pão de Forma, que hoje tem várias marcas, na época fizeram uma propaganda muito forte de um pão de forma chamado Plus Vita. Era a marca Plus Vita. Plus Vita. E aí a gente diz que vai comprar um pão Plus Vita. Mas na verdade a gente está indo comprar um pão de forma. O cara tá pegando um pão da Balduco, um pão da Panko, e ele tá dizendo, pô, acabei de comprar um pão Plus Vita, grandão aqui, Balduco. E ele, pô, acabei de comprar um pão Plus Vita. Porque ficou tão forte na cabeça dele a propaganda que ele não consegue nem dissociar. Então por isso é perigoso, não aprova essa questão da propaganda. E uma outra, o camarada trabalhar com ícones, com imagens. Já caiu em prova o camarada colocando aquela imagenzinha de homens trabalhando, sabe? Um homem com
inchadazinha, e aí perguntando qual tipo de figura de linguagem tinha ali. Era a metonímia, porque aquela imagem substituía o quê? O conceito de homens trabalhando. Então era uma metonímia icônica. Sensacional, tá? Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Sinestesia. Essa figura consiste na utilização simultânea de palavras que representam sensações diferentes. Na verdade, é a mistura dos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, nós temos o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, quando eu misturo esses sentidos, eu tenho aquilo que a gente chama de sinestesia. Então, veja aqui, ó, um som da pesada, som, audição, pesada, tato. Um perfume doce, perfume, olfato, doce, paladar. Isso é sinestesia. Inclusive, é uma figura de linguagem que ficou muito forte na época do simbolismo, com Cruz e Souza. Quarta figura de linguagem, as figuras de harmonia ou sonoras. Primeira aqui, aliteração, figura que consiste na utilização de palavras que possuem o mesmo fonema consonantal, tá? Então aqui, ó, já em torno à tarde se entorna a atordoar o ar que arde. Então aqui nós tivemos repetições de consoantes. Assonância, figura que consiste na utilização de palavras com o mesmo fonema vocálico, agora são vogais. Formas brancas, alvas, formas claras. São duas figuras extremamente chatas e bobas. Agora aqui, ó, paranomásia. Ocorre quando se aproximam palavras de sons parecidos. Tem a ver com os parônimos, ó. Quem vê um fruto não vê um furto. Onomatopeia ou reduplicação. Consiste no emprego de palavra ou expressão que sugerem um som natural de algo. Passava com o chape-chape das sandálias. Tem gente que odeia, né? Aquele barulhinho das sandálias. Você está andando, aí a sandália faz aquele barulho. Pá, pá, pá. Mas, na verdade, a onomatopeia ou reduplicação é a tentativa da escrita de reproduzir os sons que existem no mundo. Não é só o chape-chape das sandálias. É o ping-pong, é o vrum-vrum, é o au-au do cachorro. É o au-au. Até porque, na verdade, isso tem a ver com a nossa cultura, né? Em cada local é um jeito diferente. O cachorro não fala au-au de verdade. A gente coloca isso aqui no Brasil, mas lá na França eles representam de outra forma, na Inglaterra de outro jeito, no Japão de outro jeito. Eles não colocam que o cachorro faz au-au em todos os locais do mundo. Então, assim, é como a gente percebe isso. Agora, eu já vi questões perigosas trabalhando a onomatopeia, com a criação de uma palavra a partir da onomatopeia, a palavra metralhadora, que é uma arma, mas faz o quê? Ela trá. Então, a partir do som que aquela arma fazia, eles deram um nome a ela, metralhadora. Metralhadora é uma palavra que foi criada por um processo onomatopeico. Olha só que interessante. Agora aqui, continuando, meus amores. Questões de prova. Veja aqui. A ciência encarou os pesadelos como algo negativo. A quais das figuras de estilo apresentadas a seguir? Veja, a ciência encarou. Quem é que encara alguma coisa? Você encara, eu encaro, mas a ciência tem vida? Não. Então, neste momento, nós temos uma prosopopeia ou personificação. E aí, na sequência, diz: a ciência encarou os pesadelos como algo negativo. Olha o conectivo como. Então, eu tenho uma comparação. Diante disso, ficou fácil o gabarito.
Gabarito letra E. Agora olha a próxima. Adoro Dom Casmurro, não deixo de ler Machado. Qual a figura de linguagem predominante acima? É claro que é uma metonímia, porque eu gosto de ler o livro Dom Casmurro. Adoro ler a obra do Machado de Assis, e não o Machado em si. Então aqui nós temos uma metonímia, o autor pela obra. Depois, a alternativa que possui uma antítese é oposição. Então vamos lá, vamos buscar. Letra A, ele subiu no telhado nessa madrugada. O que a gente tem aqui? Um eufemismo, né? Porque ele subiu no telhado quer dizer que ele morreu. Expressão estranha, né? Letra B, o vento sussurrava na noite fria. O que a gente tem aqui? Uma prosopopeia. Depois, estou morrendo de medo. Eu estou exagerando, não é? Então, isso aqui é uma hipérbole. Depois, os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Opa, bobos e espertos é uma oposição. Então, aqui a gente tem uma antítese gabarito D de dado. Depois, ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Então, ela morou ali durante 2 meses e ele morou durante vários anos. Esta vírgulazinha aqui evita a repetição da forma verbal morou, do verbo morar. Então, aqui a gente tem uma elipse que a gente chama de zeugma, que é a omissão de um termo que já apareceu. Próxima questão. Palmeiras se abraçam fortemente. Eduardo do Sec. Nos versos, destacou-se uma prosopopeia. Sim, pois você abraça, eu abraço, palmeiras se abraçam. Isso é uma personificação, isso é uma prosopopeia. Então, gabarito certo. Depois, não tinha teto em que se abrigasse. Na frase apresentada, temos uma metonímia, sim. Até porque quando a gente fala, por exemplo, estou procurando um teto para morar, não é um teto mesmo marquise. Eu estou procurando, na verdade, uma casa. Então, é a parte pelo todo. Então, aqui, galera, gabarito certo. Pode dar uma olhadinha aqui na sequência. Tem um material aí, né, com gabarito para você acompanhar. E para fechar bonito, uma frase aí atribuída ao Charlie Chaplin. Se foi ele que disse ou não, eu não sei, mas a frase é bacana. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito bela para ser insignificante. A parte do quem se atreve é a parte mais importante para nós. Eu conheci pessoas com muito potencial que passaram pela vida sem esse atrevimento. Eu tive alunos na prefeitura com muito potencial, inteligentíssimos, mas que não acreditavam neles. Então eles nunca tentaram um concurso. Nunca fizeram sequer uma prova para uma escola técnica, quem dirá um vestibular. Eles não confiavam neles. E eu dizia o tempo todo que eles tinham potencial. Mas eles não confiavam. E às vezes, por isso, a gente não se atreve. A gente não tenta ir além. Ah, não, isso não é para mim. Esse pensamento tem que mudar. Se você pode sonhar, você pode fazer. É só fazer por onde? É só correr atrás. No caso, um concurso público, eu posso passar num concurso público assim mega difícil? Eu posso, só que eu tenho que estudar. Eu não posso querer passar em primeiro lugar num concurso público e não estudar. Eu tenho que estudar. Mas se você estudar, você é capaz. Então, se você quer, você pode. Se atreva, arrisque, caia para dentro, tá?
porque você vai conquistar os seus objetivos. Eu confio em você, por que você não vai confiar em você? Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo. Clique like.